24 de junho é dia também mundial de prevenção de quedas, é uma data que busca alertar a população sobre o problema que é de saúde pública, viu? Segundo estimativas da OMS, a cada ano mais de 684 mil pessoas morrem em decorrência de quedas. No Brasil, 7 em cada 10 mortes envolvem pessoas com mais de 75 anos. Vamos falar um pouquinho sobre prevenção? Minha convidada é a Cláudia Vidal, ela é médica infectologista, é diretora de educação da Sociedade Brasileira para a Qualidade do Cuidado e Segurança do Paciente. Ei, Cláudia, bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, Fernanda, bom dia a todos da CBN. É um prazer estar com vocês nessa data tão significativa para a saúde pública. Eu é que agradeço, viu, a sua gentileza. Nesse dia que tem um alerta mundial, né, de prevenção de quedas, o que você nos traz aí sobre a radiografia do Brasil? Isso, Fernanda, é um tema de extrema relevância, uma vez que essa incidência, essa prevalência de quedas, ela aumenta de acordo com a idade e o risco de morte também. Então, como você bem citou, 7 em cada 10 mortes acidentais de pessoas acima de 75 anos são causadas por quedas. E este número, ele aumenta cerca de 6 vezes naqueles pacientes que têm mais de 80 anos de idade. E quase 70% desses acidentes acontecem dentro de casa. Então, isso é muito importante para alertar a população, os familiares, embora nós também tenhamos a ocorrência de quedas em instituições de saúde. Uhum. Dados ainda do DataSUS, do Ministério da Saúde, apontam que as quedas elas são a terceira causa de morte entre as pessoas com mais de 65 anos. E entre 2013 e 2022, foram responsáveis por mortes de mais de 70 mil idosos no Brasil. Então, é um problema grave, é um problema que precisa de atenção e por isso nós temos aí hoje o Dia Mundial de Prevenção de Quedas, instituído pela Organização Mundial da Saúde, cujas ações elas precisam ser enfatizadas, a gente precisa levar essa informação para os profissionais de saúde, para as instituições de saúde e para o público em geral. Para evitar uma queda, a gente precisa de pensar no quê? Num ambiente seguro para as pessoas com mais idade? Isso, nós precisamos pensar quais seriam, os fatores de risco para essa população idosa. Então, nós sabemos que com a idade, com a senescência, o envelhecimento, então pode existir uma fraqueza muscular, o indivíduo ele perde um pouco de massa óssea, perde massa muscular, tem algumas doenças neurológicas, algumas outras doenças crônicas que exigem alguns medicamentos que podem causar tontura, podem causar sonolência. O ambiente pouco iluminado, um ambiente que tem muitos obstáculos, não deixa um espaço livre para o idoso caminhar. Então, tudo abaixa a acuidade visual, a dificuldade de audição, a dificuldade de visão, tudo isso concorre para que o idoso ele tenha um risco maior de quedas. E essas quedas podem acontecer, como eu falei, tanto no ambiente de um serviço de saúde, mas principalmente na sua residência. E daí as medidas de prevenção elas são essenciais. No banheiro é o principal lugar onde as quedas ocorrem ou não necessariamente? Não necessariamente, mas geralmente você tem as quedas em residência, então elas vão estar associadas ali, como eu falei, com um piso escorregadio, por isso que durante o banho o cuidado tem que ser redobrado. A instalação das barras de proteção nos ambientes, onde o idoso ele caminha pela casa muitas vezes e que não tem um bom equilíbrio, mas em especial nos banheiros, as barras de proteção elas são essenciais, porque junto a alguns fatores, O descalço, ele não está com um sapato antiderrapante, o piso muitas vezes escorregadio. Então, dentre os locais na residência, o banheiro representa sim um dos maiores riscos, mas não apenas o banheiro. Então, tapetes pelo meio da casa favorece o tropeçar e a queda do idoso, a pouca iluminação, obstáculos no caminho, são fatores que precisam ser adaptados, removidos, precisam ser tratados no ambiente do domicílio. Até o chinelinho, que o idoso usa? Isso, o idoso precisa utilizar um tipo de sapato em casa, de sandália ou de chinelo, que seja antiderrapante, com piso emborrachado, que seja de fácil calçar e descalçar, para que evite
reduza esse risco da ocorrência de quedas em casa. Uhum. E as consequências dessas quedas, geralmente são o quê? Fraturas? As consequências, elas são as mais variáveis, mas principalmente as fraturas, como eu falei, né? A redução da massa muscular, a redução da massa óssea favorece. Então, muitos idosos já têm osteopenia ou osteoporose, então vai favorecer essas fraturas e principalmente o que é mais grave são os TCEs, que são os traumatismos crânioencefálicos. Então, muitas vezes eles, né, têm aquele traumatismo na cabeça e com isso vai levar a alterações neurológicas. Então, dados também do Ministério da Saúde apontam que os TCEs, que são os traumatismos crânioencefálicos, eles representam a principal causa de TCE em idosos são as quedas. São as quedas. Então, quando os idosos chegam nas emergências com traumatismo crânioencefálico, 60% são devido a quedas. E isso está associado com alta mortalidade, principalmente naqueles idosos acima de 70 anos. Então, além das fraturas, né, pode ser na perna, pode ser no braço, pode ser na região da bacia, o traumatismo no cérebro é um dos mais graves e que está associado com a maior mortalidade nessas pessoas, nos pacientes idosos. E a capacidade de recuperação também, não só do traumatismo craniano, como do quebra de bacia, de fêmur, é muito difícil, né? Porque na realidade você começa com uma sequência de possibilidades de riscos que são somados, porque vai implicar muitas vezes em procedimentos cirúrgicos, o idoso vai ficar por um longo tempo acamado, vai passar por um longo tempo de reabilitação, necessitando de fisioterapia motora, fisioterapia respiratória pelo estado de imobilidade. Muitas vezes vai implicar no implante, né, de alguns parafusos, no implante de placas metálicas, muitas vezes em substituição de articulações. Então, tudo isso gera um ônus e cada vez mais riscos maiores de complicações. Então, a prevenção é fundamental para evitar essas complicações que nós acabamos de relatar. E os ouvintes aqui estão interagindo conosco, Cláudia, né? Um deles fazendo o próprio testemunho aqui, olha, perdi o meu pai, ele caiu sozinho na cozinha quando abri a porta da geladeira, quebrou o fêmur e 37 dias veio a falecer. Isso que mesmo vigiando, a gente não tem como impedir, né? E agora ele está de olho na mãe, com 79 anos. Eu sinto muito, mas esse é um relato, né, dentre tantos e de um número que muitas vezes a gente sabe, inclusive, que é subnotificado. Nós temos as notificações do que acontece nas emergências, dos TCEs, das fraturas, mas e do idoso que cai em casa, não é? Nós só conseguimos esse número quando ele tem uma queda grave que leva a uma hospitalização, que leva a um atendimento na emergência. Mas quantas outras quedas com danos que não deixam de ser importantes, mas não são graves a ponto de levar a uma hospitalização, acontecem em casa e isso pode sim vir a se tornar ter uma complicação mais séria e levar o paciente a óbito. Existe um aumento do tempo de internação, por exemplo, e essas complicações mais graves, como eu acabei de citar, com as cirurgias que são necessárias, com os procedimentos diversos e o implante de vários materiais que são necessários para a consolidação dos ossos, muitas vezes. Sem falar nas sequelas neurológicas, quando nós temos o traumatismo crânioencefálico. E Giovanni diz que instalou as barras nos banheiros, né? E depois que a gente instala, que a gente percebe o quanto é útil e ajuda no equilíbrio, independentemente da idade. Perfeito. Perfeito. E não só no ambiente do chuveiro. Lembrar de instalar em todo o banheiro. No ambiente ali próximo à pia, ao vaso sanitário, porque muitas vezes o idoso ele precisa desse apoio para sentar no vaso, para levantar, e no ambiente da casa, não apenas do banheiro, às vezes, dependendo de como os cômodos e como é a planta da casa, há necessidade de algumas outras barras de proteção em outras áreas mais extensas, em que o idoso ele não encontra, né, um apoio. Verdade. E, Cláudia, a gente falou um pouco, né, das quedas e tudo mais, e a questão da força das pernas, né, a força muscular, ela se constrói ao longo da vida, não é mesmo? Isso, daí a importância da atividade física, não é? Como eu falei e estou repetindo,
a perda de massa óssea e massa muscular, ela vai acontecendo com o envelhecimento. E para se evitar é necessário, primeiro, né, que tenha um acompanhamento médico, então é importante que o idoso ele consulte preferencialmente um geriatra para fazer esse acompanhamento, ele faça os suplementos e os complementos que são necessários de vitaminas para auxiliar em algumas funções, né, que vão reduzindo ao longo do tempo e especialmente a atividade física. A atividade física é fundamental para todos, né, para todo ser humano, mas nós estamos falando em queda em idosos, que é a população realmente mais fragilizada, então é necessário que mantenham atividade física regular, não apenas de exercícios aeróbicos, mas principalmente de exercícios com musculação, que vão fortalecer, porque nós sabemos que o fortalecimento muscular ele também leva a uma recuperação das células ósseas, então auxilia nessa recuperação dos ossos e aumentando a força muscular e a capacidade do idoso melhorar o seu equilíbrio, a sua marcha e a sua força, evitando assim essas complicações decorrentes das quedas. É isso, Cláudia, eu te agradeço pela entrevista e pela participação, hein? Eu que agradeço, muito obrigada e gostaria que vocês visitassem o site da Sobrasp. Então lá nós temos alguns encartes mostrando quais são as principais medidas de prevenção e eu poderia deixar uma mensagem final. Claro. Adapte sua casa, né? Sensibilize, né, os familiares, os idosos, os profissionais de saúde. Na residência, 70% das quedas acontecem. Então, mantenha a casa iluminada. Evite tapetes de desníveis, né, no piso, muitas vezes. Corrija esses desníveis. Deixe uma passagem ampla para o idoso. Preste atenção no calçado, tem que ser antiderrapante. Instale as barras de proteção. Seque os pisos, não deixe piso molhado na hora que o idoso vai caminhar dentro de casa. E faça consultas regulares. Leve o idoso para uma consulta regular com o oftalmologista e com o otorrinolaringologista para poder melhorar e avaliar a capacidade de audição e de visão da pessoa idosa. Muito bom, Cláudia. Muito obrigada. Bom dia para você. Bom dia para todos.